Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, quarta-feira, dia 6 de fevereiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz ao seu coração, à sua vida. Que Deus sempre te abençoe e te inspire. Gente, qual a fórmula da verdadeira felicidade? Malbatarran, que foi o pseudônimo utilizado por um grande matemático, escritor brasileiro, Júlio César de Melo e Souza, grande Malbatarran, ele conta já no mundo espiritual uma história muito bonita acontecida no campo das Arábias, lá na região, né, do Oriente Médio, de um homem que queria muito ser feliz. E ele vai procurar um sábio antes de viajar para uma viagem. Viajar, claro que foi para uma viagem, né? Antes de sair para uma viagem, ele era mercador. E ele pergunta para o sábio como que ele podia fazer para ser uma pessoa feliz. Então o sábio fala: olha, você passa em 3 lugares diferentes que eu vou te indicar. Quando for na volta, você me conta o que vai acontecer. Eu acho que você vai entender o que você pode fazer para ser feliz. Ele não entendeu nada, pegou os endereços e foi. Então a Batarran conta que esse viajante, né, esse beduíno do deserto, para na casa de uma família. E essa família estava brigando muito porque eles estavam dividindo as terras, era uma herança. E eles eram muito ruins de matemática. Então um queria mais, outro queria menos. Como ele era muito bom de matemática, então ele senta com esses familiares e ajuda-os a resolver o problema deles. Então o conflito diminui, né, praticamente acaba, cada um fica com o seu quinhão de terra, tudo resolvido, e eles agora, 3 irmãos, convidam ele para passar a noite lá, dão a ele de comer, de beber, enfim, ficam muito gratos, até que ele vai embora e fica feliz porque ele fez, né, uma profunda amizade. Aí ele chega no segundo lugar, no meio da viagem, e ele passa por uma surpresa inesperada, porque uma mulher estava muito triste, com um problema de relacionamento, e aí uma coincidência faz com que ele encontre o noivo e numa conversa no meio do caminho, ele ajuda o noivo a se reconciliar com essa moça. E aí, consequentemente, ele acaba sendo quase que o padrinho do casamento. E aí ele vai no terceiro endereço, toma um susto, ele é simplesmente assaltado, feito prisioneiro por um bandido muito conhecido na época dele, né? E como ele era um homem que lia muito, ele acaba ficando responsável por cuidar dos livros desse malfeitor. E nesse contato próximo com o malfeitor, eles vão conversando e descobrem que o malfeitor fazia aquilo de saquear as pessoas, porque ele tinha sido muito maltratado na infância pelos pais, tinha sido criado por pais que não os trataram bem, não tinham tratado ele bem, enfim. E ele, por não conseguir lidar com aquela raiva, aquela tristeza, fazia o que fazia. Então, devagarzinho, esse nosso viajante vai conversando com ele e até que ele desiste de ser o malfeitor, volta, olha que legal, né, gente? Em cada um dos lugares que ele tinha feito mal e vai pedindo desculpas e devolvendo tudo aquilo que ele havia roubado e ainda deu mais um pouquinho, uma forma de compensar, né, todo o trauma, o transtorno que ele causou. Resumo da história. É hora de voltar para casa, o nosso viajante, depois dessas 3 experiências, vai retornando e por onde ele passa, ele deixa saudade. Então ele chega junto do sábio, né, meses depois, fala: voltei da viagem. E o sábio vê que ele estava diferente, era uma outra energia, e fala: como foi? Ele: estranho. Contou as histórias, é uma história mais esquisita do que a outra. E o sábio pergunta: como você se sente? Estranhamente mais feliz. E o sábio ria, estranhamente mais feliz. Ele falou: mas por quê? Eu não sei explicar, mas eu estou bem. Mas eu não encontrei nenhuma fórmula da felicidade. Ah, o sábio riu de novo. Como não, meu filho? Você notou que nas 3 histórias você foi convidado a doar de si mesmo? Ao invés de você exigir dos outros, você teve que doar de si. Né? Tanto na solução dos conflitos com os irmãos na herança, quanto na moça com o casamento, e mesmo ajudando o malfeitor a se regenerar. Isso que você está sentindo é a fórmula da felicidade. É você se doar de uma forma que você seja útil, servindo a tudo e a todos sem esquecer de si mesmo. Lembre-se disso. Amar e servir são verbos que estão totalmente ligados à ideia de ser feliz. Quem compreende isso nunca perde uma oportunidade de servir onde quer que se encontre e se sente feliz pela gratidão de ser útil. Mas quem não compreende vive sempre como um mendigo emocional, esperando que os outros o sirvam, que os outros resolvam seus problemas, que os outros façam o que nos cabe fazer. Olha só, gente, que história mais linda que Malbatarrão em espírito nos conta. Então é isso. Acho que eu não preciso falar mais nada, né?
Servir é o verbo. Então, cuidado, aqueles corações mais duros, mais orgulhosos, né? O outro é que tem que fazer por mim, né? Assim que a gente fala, né? Ele é que tem que beijar meus pés, ele é que tem que pedir desculpas, eu não dou bom dia para ninguém, não. O outro é que tem que me dar bom dia. Ai, gente, a gente perde tanto tempo com tanta besteira, meu Deus. É uma vida linda pela frente, a gente, ao invés de canalizar o nosso esforço, o nosso foco em aproveitar as oportunidades da vida para a gente servir, aprender, a gente fica apegado ao nosso ego, que não nos ajuda em nada. Pelo contrário, né? Só nos aprisiona ao que a gente não quer. E você? Qual o seu caso? Meus amigos, com muita alegria, esse final de semana estaremos na cidade de Franca, né, em São Paulo, no sábado às 16 horas, falando sobre o luto, como lidar com a dor da perda, do luto, né, num congresso maravilhoso. E no domingo, um seminário, né, na minha amada Uberlândia, de 9 a meio-dia, na Acrópole, aí em Uberlândia. Leve sua família. Nós vamos falar sobre as chaves, os sinais da felicidade. Ambas as inscrições são feitas pelo Simpla, o sistema online, em que você pode se inscrever, né, para esses eventos, tá bom? Basta procurar por lá, evento conosco, que vocês vão achar, tá certo? E o Uninamastê, gente, o que eu falo? Eu tô tão feliz. Estou tão feliz. Ontem eu já comentava que a repercussão é enorme, aumentou ainda mais, que a gente vai divulgando, né? Foram milhares de acessos, não estou exagerando, foram milhares mesmo de mensagens. A gente recebeu por e-mail, no Instagram, no Stories, comentários em alguns vídeos no YouTube. Então, assim, muita gente querendo saber, Facebook, e o pessoal querendo saber, o Ninamastê, como é que eu me inscrevo, o que é que eu faço, quanto é, como é que funciona. Calma, calma. Amanhã, né, quinta-feira, nós vamos divulgar para vocês um link com uma lista de espera. O que é essa lista de espera? Quem tiver interesse, vai se inscrever, né, nesse link. É um linkzinho simples, você coloca lá e se inscreve. E aí no grupo vocês vão receber mais informações, né, um pouco mais sobre o Uninamastê, os detalhes e o grande lançamento que vai ser feito entre o dia 17 e 18. A gente vai dar, claro, a preferência da inscrição da primeira turma para quem tiver inscrito nessas listas de espera. Então, caso você tenha realmente interesse em participar do Uninamastê, então se inscreva para você saber mais informações, tá bom? Só sintetizando, para quem quiser, quem não quiser ouvir, não tem problema, pode acabar a pílula agora. Mas se você quiser ouvir o restante, o Uninamastê, gente, ele é a universidade online que nós estamos criando do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento profissional e financeiro, tudo junto, é isso aí. Todos os meses, você que se matricular com a gente vai receber um conteúdo, né, para estudar. Então, no primeiro mês vai ser relacionamento, o segundo, a vida financeira, o terceiro, cuidar da sua saúde. Então, cada mês a gente vai te mandar PDFs, nós vamos te mandar e-books para você poder ler. Eu vou gravar um vídeo, né? Vocês vão ter um curso que vai ser liberado semanalmente, um pedaço dele em vídeos para vocês assistirem. Aí o que você vai fazer? Você assiste, recebe lá o seu material, né, pela internet para você estudar, e você vai entrar num grupo exclusivo no Facebook. Nesse grupo exclusivo no Facebook só vai ter gente do Uninamastê. Você vai se conectar com pessoas do mundo todo, vai fazer amizades incríveis, vai ter uma troca maravilhosa. E depois a gente vai ter um momento juntos para poder responder suas dúvidas, onde eu vou poder te auxiliar dentro do possível, te guiar, né, nesse processo de autoconhecimento, assim como vocês me guiam, né, com essa participação de vocês. Então, assim, é o projeto mais aguardado aqui da nossa equipe nos últimos 2 anos. Vai ser lindo, gente, maravilhoso. E não custa lembrar, né, da renda desse projeto. Nós vamos ajudar mais de 10 instituições de caridade a cada trimestre. O nosso objetivo é que a gente ultrapasse, né, o limite de instituições que a gente ajudou o ano passado com a sua ajuda. Então, conto contigo no Uninamastê. Amanhã a gente libera um link para você se cadastrar nessa lista nova e o novo vídeo da série que vai se chamar Você, Seu Maior Projeto de Vida. Fica ligado. Fiquem com Deus, luz e paz, e lembremos de Malbatarram. Vamos servir, meus amigos, porque servir é o verbo do ser humano feliz. Até breve, até muito, muito breve.